Olá, essa é mais uma edição do Poder Entrevista. Meu nome é Guilherme Waltenberg, eu sou editor sênior aqui no Poder 360 e eu queria agradecer a sua audiência aqui ao nosso programa. Hoje eu estou aqui com a Carolina Venuto. A Carolina é advogada, tem especialização em ciência política, trabalhou em escritórios e depois na esfera pública. Foi no Ministério da Justiça que deu início à sua carreira como lobista, que recebe o nome oficial de Relações Institucionais e Governamentais. Hoje ela é presidente da ABRIG, a Associação Brasileira de Relações Institucionais e Governamentais, e vai falar com a gente sobre como foi essa mudança. Carolina, como é que você sai do direito como advogada e passa para ser relações institucionais e governamentais? Muito obrigada, Guilherme. Primeiro, olá aí a você, a todos os espectadores. Eu sou advogada de formação, mas foi realmente nessa área de RIG, né? A gente resume esse nome comprido de Relações Institucionais e Governamentais para RIG. Foi nessa área que eu me encontrei, né? Eu sou uma pessoa que sempre gostou de consensos. E lá, naquele tempo em que me formei como advogada, a advocacia ainda era muito baseada no conflito, né? O objetivo da advocacia é a pacificação social, mas até lá ainda tem muito conflito. Então, conhecendo um pouco mais das oportunidades que o mercado de trabalho me proporcionaria, eu me identifiquei com a área de RIG por essa característica de construção de consenso mesmo desse profissional. Como é que foi a sua ascensão à presidência da ABRIG? Foi um momento que houve uma série de conflitos internos, houve uma renúncia de alguns membros, inclusive do ex-presidente. Como é que foi esse processo e como é que você chega na presidência, Carolina? Guilherme, assim que eu comecei a atuar na área de RIG, eu me ingressei na ABRIG. Então, eu estou na ABRIG já há bastante tempo, fui diretora de capacitação, fui coordenadora dos comitês de mulheres e de jovens. Então, eu não cheguei na ABRIG ontem, vim construindo uma história, né, dentro da ABRIG, junto com os meus colegas diretores. De fato, houve um desentendimento entre alguns diretores e, em decorrência dessa renúncia, eu acabei assumindo a presidência da ABRIG. E como é que foi? O que houve de houve algum conflito? Houve algum problema? Olha, houve desentendimento de visões, né, entre pessoas com entendimentos divergentes. Eu não participei das negociações pré-realização dessa desavença. Eu realmente fui pega de surpresa. Num sábado, meia-noite, eu tomei conhecimento que eu estava presidente da ABRIG. Então, eu tenho condição de falar realmente, Guilherme, daqui para frente, porque eu não participei desse desentendimento. Falando daqui para frente, recentemente o líder do governo, o deputado Ricardo Barros, ele disse que uma das prioridades aí da liderança dele é aprovar o projeto que regulamenta a profissão do lobista, regulamenta o lobby no Brasil. Na sequência, aqui no Poder 360, a gente trouxe uma informação de que o ministro da CGU, Wagner Rosário, ele queria ele mesmo produzir um projeto de lei para então regulamentar a profissão. E eu queria saber de você, em nome da ABRIG, como é que vocês veem, primeiro, essa prioridade, essa priorização que o Ricardo Barros quer dar para o tema, e, em segundo lugar, há uma série de críticas que o ministro da CGU faz ao projeto tal e qual ele está na Câmara, e eu queria saber a sua opinião sobre o atual projeto e a necessidade de um novo. Perfeito. A regulamentação da nossa atividade é um objetivo que a ABRIG percorre há muito tempo. E esse projeto 1202 de 2007, ele já está há muito tempo no Congresso Nacional. Então, nós entendemos que já tem discussão madura, que o tema já pode ser enfrentado e ficamos muito felizes com ambas as declarações, mesmo com a do ministro da CGU, porque a gente percebe agora que cada vez mais se sente a urgência e a necessidade desse projeto vir a ser aprovado de fato. É um tema muito complexo e a gente costuma falar no Congresso que não existe texto perfeito. E nesse tema também, que é tão complexo, que envolve, né, tantos atores diferentes, porque o governo também faz lobby, né? A sociedade civil também faz lobby, as empresas fazem lobby. Então, são muitos atores envolvidos. E a gente, como ABRIG, temos conhecimento e material suficiente para exatamente tentar chegar nesse texto que seja um meio termo aí do que todos esses atores imaginam. Nós temos mantido conversas e diálogos muito próximos com o ministro da CGU,
com o Ministério da Economia também, que esse projeto também é analisado por eles, e também agora com o Congresso Nacional, de uma forma geral. Nós estamos para falar com o deputado Ricardo Barros, mas já falamos com diversos parlamentares sobre o assunto. Estamos aqui prontos para oferecer soluções para esse texto, que, apesar de entendermos não estar perfeito, até porque cada ano que deixa-se de aprovar esse projeto, a gente passa a viver uma nova realidade, né? Essa realidade remota é um exemplo disso. Nós fomos surpreendidos e talvez alguma coisa tenha que ser atualizada de fato nesse texto. Então, assim, nós sabemos que teve um longo período de discussão. Não foi tão ruim o projeto ficar esperando votação durante tanto tempo, porque exatamente nesse período todo nós tivemos tempo suficiente de coletar informações e, o mais importante, de poder entender casos como os Estados Unidos, como o Chile, de países que já regulamentaram, para a gente poder pegar emprestado aquilo que deu certo e entender aquilo que deu errado e tentar modificar o texto. Então, na nossa posição, o assunto está maduro, alguns ajustes, de fato, podem ser feitos no texto que está no plenário da Câmara, e a Abriga está à disposição tanto do ministro da CGU quanto da liderança do governo para contribuir com um texto que seja mais atual, né, digamos assim. Vocês são favoráveis ou contrários à lista de quem seriam os lobistas, né? Existe um termo que eles usam para isso, né? De haver ali o registro específico do lobista. Vocês são favoráveis ou contrários a isso? É interessante, né? A evolução desse debate também trouxe alguma clareza com relação ao cadastro, né? Há uma confusão entre cadastro, credenciamento, registro e até há também uma proposta de criação de uma espécie de banco público com as informações dos lobistas. Para a Abrig, não há problema nenhum em colocar o nome dos lobistas. A gente, inclusive, nas nossas revistas, todos os profissionais que são associados podem enviar fotos. Nós estampamos na nossa revista o nome, a foto, os dados dos lobistas que são associados. Então, esse não é o problema. O problema foi que durante a discussão desse projeto e também emprestando exemplos da experiência internacional, muitos países informaram que a construção de um cadastro específico, fechado, que limite a atuação do profissional apenas e se condicionada à presença nesse cadastro, ela acaba limitando a atuação. Né? E numa democracia, Guilherme, é importante que qualquer cidadão possa conseguir fazer relações institucionais. Né? Eu que estou aqui em Brasília, que tenho uma consultoria, tenho que conseguir, mas também, de repente, uma pessoa da Associação de Rendeiras do Nordeste que queira vir a Brasília defender uma pauta de interesse, né, da associação, tem que ser possível. A legislação ela tem que permitir isonomia de acesso. Isso é um dos princípios que a OCDE também recomenda para as regulamentações. Então, a gente entende que alguns ajustes vão ter que ser feitos com relação ao credenciamento. Não por medo de transparência em momento nenhum, mas um credenciamento ou cadastramento, conforme for, que garanta que profissionais que venham exercer a atividade de forma eventual também consigam exercer, mesmo que não estejam nesse cadastro, né? Uma das outras críticas que eu consegui coletar, conversando com alguns deputados que estão ali de olho no tema, né, é o fato de ele ter sido, desse projeto ter sido relatado pela Cristiane Brasil. Ele que agora, para quem está assistindo a gente, né, ficar aí a par do contexto, ela era candidata à Prefeitura do Rio de Janeiro e agora ela está presa por causa de uma operação envolvendo ali indícios de corrupção. Como é que a senhora avalia o fato de ela ter sido a relatora para a imagem da Abrig, para a imagem do profissional de rig ou de lobby? Obviamente isso é ruim, né? De fato, nós não gostamos que isso tenha acontecido, mas é importante frisar também que o projeto ele foi aprovado na CCJ com a maioria da votação. O texto que foi, à época, apresentado pela ex-deputada Cristiane, ele foi validado por toda a composição da Comissão de Justiça da Câmara dos Deputados. Então, antes desse texto ser aprovado, a audiência pública foi realizada, foi possível se realizarem debates na comissão. Então, foi uma fatalidade, de fato, ela ter se envolvido, né, nesse projeto e agora está presa, mas de forma alguma isso depõe contra o trabalho que não foi só dela, foi de uma comissão de justiça da Câmara dos Deputados, né? Em escândalos recentes, inclusive, né, a gente via o nome lobista envolvido com o tema corrupção. Um exemplo que me vem à mente agora foi o Fernando Baiano, durante a
a Operação Lava Jato, ele sempre se identificou como lobista e, no final das contas, ele era, na verdade, um corrupto, não é? Ele era uma pessoa que vendia ali vantagens e em troca de dinheiro, em troca de poder, enfim, ele que sabia melhor qual que era a origem do trabalho dele. Mas eu queria explorar com a senhora a diferença que vocês veem e como que vocês pretendem superar essa associação que ainda é feita no Brasil entre o lobista e o corrupto. Perfeito. Nós entendemos que esse tipo de diálogo que nós estamos fazendo aqui é fundamental para isso, porque, de fato, esse tipo de vinculação estampou vários jornais, revistas, a mídia explorou muito isso. Então, parte do nosso trabalho de desmistificar essa atuação é nos colocarmos à disposição da imprensa, da mídia de uma forma geral, para trazer aqui o que a gente faz, né? Expor um pouco mais da nossa rotina e deixar claro que, assim como em qualquer outra atividade profissional, existem profissionais que não são corretos. E esses profissionais que se intitulavam lobistas, como você bem disse, eles não eram lobistas, né? E eles eram criminosos. E, mais uma vez, nesse sentido, a regulamentação é importante para isso, para que não se paire dúvidas sobre a legitimidade dessa atuação. E é por isso que a Abrig entende que é nosso dever apoiar e melhorar no que for possível, contribuir no que for possível para que essa regulamentação saia. Isso, no meu ponto de vista, é pedagógico, inclusive, não só para a sociedade de uma forma geral, mas para a imprensa, para o mercado, para a sociedade civil de uma forma geral. Então a senhora consegue, a senhora mencionou, né, destacar o que é que vocês fazem. Então explica para mim, explica para a nossa audiência o que é o trabalho de um lobista. Me fala como é que é um dia da senhora ou uma semana comum, ordinária, no sentido comum da senhora no trabalho. Olha, de uma forma bem resumida, o que uma rotina de um profissional de RIG é dinâmica, não tem dia tranquilo. Nós todos os dias estamos lidando com interesses diversos. E é interessante perceber também, Guilherme, que a nossa atividade está em constante transformação. Eu não gosto nem de chamar mais de lobista, não é só pelo caráter pejorativo que se grudou a esse nome, mas é porque, de fato, o que nós fazemos hoje não é apenas lobby. Né? A palavra lobista ela foi definida nos Estados Unidos para dizer aquela pessoa que realmente ficava na antessala das autoridades, apenas levando a mensagem, sendo o mensageiro daquela informação para os tomadores de decisão. E, na verdade, hoje a gente faz muito mais do que ser só apenas mensageiros. Nós ajudamos a construir a mensagem. Então, hoje, um profissional de RIG, ele produz notas técnicas, levanta material, produz mobilização social. Existe uma outra palavrinha também que o pessoal pode conhecer, que é a advocacy, que é uma ferramenta também que o profissional de RIG utiliza para fazer mobilização e poder influenciar nos tomadores de decisão. Então, hoje, a gama de atividade que a gente realiza durante uma semana é gigantesca, né? Agora, então, com trabalhos remotos, a nossa rotina ficou pior ainda, porque muitas vezes a gente, no trabalho presencial, numa ida à Câmara na quarta-feira, conseguia resolver todos os problemas, né? Hoje a gente já tem que ligar para, imagina, são 24 líderes na Câmara, tem artifício regimental que você precisa coletar mais de 100 assinaturas. Então, sem dúvida, é uma rotina de muitos contatos, né, com essas autoridades, mas não só contatos, de muito planejamento, de muita estratégia. Hoje tem diversas ferramentas que auxiliam e que tornam a nossa atividade mais profissional. Ferramentas de inteligência, de computação, modelos técnicos de negociação. Então, a dinâmica do profissional de RIG é realmente bem complexa, né? Fazendo de tudo um pouco. E nessa dinâmica, qual que é a formação de um profissional de RIG? São advogados em geral? Qual que é a formação normal, padrão? A atividade de RIG ela é a atividade mais democrática de todas, porque ela recebe profissionais de todos os campos do conhecimento. Eu sou advogada de formação, mas eu tenho diversos colegas que são formados em ciência política, relações internacionais, até engenheiros. Eu tenho colegas engenheiros na nossa diretoria da Abrig, tenho colegas educadores físicos, né? Então, é uma atividade que recebe profissionais de todas as áreas. Se você conhece profundamente sobre um setor da sociedade ou da economia, você pode trabalhar na atividade de RIG. Aí tem alguns cursos de capacitação que podem te ajudar, né? Processo legislativo. O
advogado acaba que saía um pouco na frente por já deter esse conhecimento, né, mais técnico de como que o poder funciona. Mas hoje em dia já tem tanto curso à disposição que essa atividade ela tende a ser cada vez mais democratizada. Ainda temos muitos advogados, mas na minha percepção a tendência é ser cada vez mais plural o perfil do profissional de RIG. E quem são os principais contratantes dessa atividade? É muito interessante essa pergunta, porque isso também vem se transformando. Hoje, o contratante de profissionais de RIG não são só mais as empresas, né? Como eu disse, a gente tem profissional de RIG no setor público, né, as assessorias parlamentares. Nós temos hoje o terceiro setor que é muito atuante. Nós tivemos o Fundeb aprovado, foi uma votação expressiva, e o trabalho feito pelo terceiro setor, ou seja, ONGs ligadas à pauta da educação, foi fundamental. Então, hoje nós também temos ONGs, né, terceiro setor, contratando profissionais de lobistas para realizar uma atividade mais profissionalizada e mais certeira. Então, todo mundo pode contratar um profissional de RIG. Qualquer setor que queira fazer a defesa do seu interesse, contrata aí um profissional qualificado para fazê-la. Não só mais as grandes empresas, como a gente tinha no passado. Hoje está cada vez mais aberto. Mas cada vez mais aberto significa que hoje é mais barato também contratar esses profissionais que historicamente são conhecidos por terem um valor alto, né? Porque o serviço que entregam tem valor agregado. Para uma organização do terceiro setor, um grupo que representa uma pequena causa, por exemplo, é acessível esse serviço? Cada vez mais acessível. É claro que é uma atividade, como você mesmo disse, é uma atividade complexa, né? Tem valor agregado, inclusive o risco é maior, porque você está lidando diretamente com esferas de tomada de decisão, mas sem dúvida, quanto mais democrática essa atividade fica, né? A gente está aqui conversando com vocês e estamos tentando torná-la cada vez mais acessível, é natural que o preço vai ficando mais concorrente. A gente tem percebido uma tendência muito grande no mercado de criação de pequenas consultorias. A gente percebe que é um novo formato de apresentar a prestação desse serviço. É como se fosse uma boutique, né? Então, você tem ali um valor agregado realmente. De repente, uma pessoa que tem um conhecimento super aprofundado num determinado setor, ela acaba conquistando mais clientes daquele setor do que grandes consultorias que acabam tendo um serviço mais padrão, né? Então, cada vez mais acessível, e espero que assim seja, continue aqui para frente. E, mais uma vez, a regulamentação ajuda nisso daí também, porque isso também incentiva a organização do mercado, né? Claro. E a senhora mencionou os riscos, né? E, de fato, a gente, historicamente, viu uma série de riscos, como pessoas que se identificam como lobistas acabando presos em função de escândalos de corrupção, e além de uma série de outras questões que podem ser inerentes também à própria prática de você estar sempre em contato com autoridades. Qual que é a relação hoje do profissional de RIG com o compliance? Vocês têm regras de compliance? Vocês não as têm? Cada um define a sua? Ou a ABRIG ela tem um conjunto padronizado de regras? Como é que funciona? Perfeito. Estar associado à ABRIG é, de fato, aderir a um código de conduta rígido. Nós temos um conselho de ética bastante atuante nesse sentido. E o mais legal que eu posso trazer aqui para você de novidade, Guilherme, é que enquanto a nossa lei não foi aprovada, não é aprovada no Congresso, né, nós fizemos uma parceria com a ABNT, e através dessa parceria nós criamos um grupo de trabalho onde pudemos estudar referências internacionais das melhores práticas nessa atividade, e ao final desse trabalho nós fizemos uma consulta pública para também ouvir outros profissionais, ainda que não associados, e depois dessa consulta pública nós lançamos uma prática recomendada para a atividade de RIG, onde você pode encontrar, além de determinações de identificações. Me perdi, perdão. Nessa prática recomendada, a gente tem as definições dos termos, que é muito importante, né? Inclusive para os legisladores que vão se debruçar sobre o assunto, mas também essas práticas recomendadas internacionalmente. Por exemplo, como evitar conflitos de interesse, como evitar aquela prática
da porta giratória, né? Então, da quarentena, como que a gente solicita audiência pública, a necessidade de registrar as audiências. Então, essa prática recomendada traz um pouquinho disso tudo, onde o profissional pode se basear na sua atuação, as empresas também podem pegar emprestada a experiência para formar as suas áreas de RIG e, por que não, como eu já falei, os legisladores, né, quando estiverem debruçados sobre o tema. E perfeito. E a senhora chegou a dizer no passado, em outras entrevistas, que no Congresso tudo é movido pelo lobby. Essa afirmação me chamou a atenção porque uma ideia que existe na sociedade é a de que uma vez que você elege um deputado, um senador, você já está elegendo alguém para representar os interesses daquela camada, daquele recorte social ou daquela região do país. Como é que isso acontece? Se aqui o lobby ele se sobrepõe a esses interesses, ou onde é que ele se insere nisso tudo? Há uma traição dos legisladores com relação a quem elegeu eles? De maneira nenhuma, né? A gente tem um espaço temporal muito grande aí entre uma eleição e outra, e muitas coisas acontecem que podem mudar o ponto de vista, ou mesmo precisa se formar um novo ponto de vista, né, para o parlamentar. Além disso, Guilherme, nós temos muitos partidos dentro do Congresso Nacional, né? A gente não tem uma representação muito fiel a um partido político ou dois, né? Como tem, por exemplo, nos Estados Unidos. Então, é necessário que esse parlamentar consiga se manter atualizado das informações. O lobista, ele faz exatamente isso. Na verdade, eu acho que ele ajuda a manter o parlamentar fiel àquele eleitorado que o elegeu. Muitas vezes, o próprio parlamentar, quando já sabe que um setor tem uma representação através de um profissional de RIG, muitas vezes o próprio parlamentar já o procura, porque ele quer saber como que o meu eleitorado tem entendido, né, esse assunto. Então, o profissional de RIG, de forma nenhuma, dificulta. Ele vem para aproximar a sociedade civil, de uma forma geral, do tomador de decisão, aí no caso do parlamentar. No Congresso, como é que foi a sua primeira vez conversando com um legislador sobre um tema? Vocês sugerem o quê? Emendas a leis? Vocês sugerem novas leis? Como é que é essa aproximação que vocês fazem? Como é que foi a sua aproximação? Bom, como eu disse, eu era advogada e comecei a atuar nessa área de lobby quando eu assumi um cargo na Secretaria de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça. E logo na primeira semana eu tive que apresentar uma nota do Ministério para um parlamentar e já tive esse contato, né? E é isso, assim, diariamente a gente faz contato com eles. Eu sempre gosto de me preparar muito, né? Como boa advogada que sou, eu gosto de conversar com qualquer pessoa, pode ser um deputado, um assessor, com quem quer que seja que eu vá me reunir, a gente se prepara, é importante levar notas técnicas, eu já falei isso também em algumas entrevistas, o lobista precisa ter fundamento naquilo que ele vai falar, né? E muitas vezes a gente pega, inclusive, estudos de caso, né? Depoimentos, por exemplo, de vítimas ou de pessoas que eventualmente estão sendo impactadas pela falta de uma lei ou caso essa lei venha a ser alterada, como isso pode impactar na pessoa, né? Então, quanto mais informação o lobista tem, mais chance do pleito dele ser acolhido. E o parlamentar está ali para receber a informação. Ele pode concordar com você ou pode discordar, mas o importante é que a informação chegue até ele. Então, nós, tendo informação qualificada, acessamos o parlamentar e apresentamos essa informação para ele, né? E aí cabe a ele decidir se concorda, se não concorda. Nós, às vezes o parlamentar concorda, nos pede uma sugestão de texto, nós fazemos uma minuta. Só quem tem competência para protocolar uma emenda é o parlamentar. Então, o profissional de RIG, ele não protocola uma emenda. Ele sugere, ele apresenta uma minuta, né? E aí cabe ao parlamentar apresentar na forma como a minuta está ou fazer ajustes, né? É uma construção, né? E eu acho que isso que é o importante, que a lei sempre sai melhor. Né, do dia que o projeto é protocolado até o dia que ele é aprovado, muitas construções são feitas e isso enriquece, né, o produto final, que é a lei. Uhum. E como garantir que os interesses que estão sendo representados ali são interesses legítimos, democráticos, que vão fazer bem para a sociedade e que não vão desvirtuar seja o orçamento público, seja a ação do Estado enquanto organizador da vida da sociedade?
quanto mais democrática for a nossa atividade, melhor vai ser isso, né? A ideia é que todo mundo consiga se fazer representar dentro do Congresso Nacional, né? Quando a gente tem uma atividade muito restrita a poucas pessoas, a um grupo seleto de profissionais que a fazem, você viabiliza que esse problema que você comentou ocorra. Quando você torna isso amplo, e aí voltando àquela discussão do cadastro, né, do registro, da importância de que, em havendo esse registro, ele não torne a atividade fechada, ele precisa garantir o acesso. Quanto mais acessível, menor é a possibilidade de desvio aí, de legitimidade dos interesses, né? Claro, a senhora mencionou bastante aí o termo transparência, né? A senhora pode contar para a gente aí alguma emenda que a senhora sugeriu, que tenha dado certo, que tenha prosperado e quem que essa emenda representa? Olha, todos os dias a gente representa interesses, né, dos nossos clientes. Eu gosto de um exemplo porque me toca bastante, né? Eu fui atleta durante a metade da minha vida e logo depois que eu montei minha consultoria, eu saí um edital do Conselho Federal de Educação Física e eu entrei no edital e consegui ganhar o edital e hoje eu atendo o Conselho Federal de Educação Física. Então é uma coisa que me toca muito, porque é algo que está intrínseco, né, na minha formação como pessoa. Então, hoje, ir aos congressistas, né, a gente tem uma bancada até relevante de atletas, a gente acha que não, mas temos o Romário, temos a Leila, Luiz Lima, né, e está apenas garantindo o ponto de vista dos profissionais de educação física em audiências públicas, ou mesmo em projetos de lei, né, as dores que os profissionais de educação física têm por não ter, por exemplo, uma definição clara, quais são os esportes, e estar lá discutindo isso é muito satisfatório. Uhum. Qual que foi, a senhora disse que foi atleta, qual o esporte que a senhora praticou? Patinação artística. Olha, que interessante, raro, né? Não é tão comum. Não, não é tão comum. E você sabe, Guilherme, que engraçado que toda vez que eu estou numa comissão e algum projeto que vai ser votado do interesse do meu cliente, eu ainda sinto aquela sensação que eu sentia quando entrava para a competição. É um pouco, mais ou menos parecido o sentimento de quem atua nessa área. E além do Conselho de Educação Física, a senhora pode mencionar outros clientes que a senhora atende, só para a gente ter uma ideia de quem que são as pessoas que procuram um profissional de RIG e que conseguem profissionais com renome, como presidente de uma associação? A gente normalmente costuma ter, inclusive, cláusula de confidencialidade das informações, porque a gente lida com informações estratégicas, né, do nosso cliente. Mas eu atendo, citando alguns exemplos para você, né, eu atendo a OAB, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados. Por ser advogada, também é um prazer, né, atender a entidade que representa os advogados, né? Eu atendo também uma organização, como eu disse, do terceiro setor, uma ONG, que se chama Avaz. Então, tem de tudo um pouco. Como você pode ver, atendo desde de uma autarquia, né, que é o Conselho Federal, a uma ONG, passando por um conselho profissional. Então, temos vários tipos de clientes hoje. Tá ótimo. Carolina, eu queria te agradecer bastante por essa entrevista e foi bastante esclarecedora com relação ao papel do lobista hoje em dia na sociedade, ao que vocês almejam agora com o futuro com relação à regulamentação da profissão e essa tentativa aí em curso de mudar a imagem do lobista na sociedade. Esse foi então mais um quadro do Poder Entrevista. Eu queria agradecer aí a audiência de todos que nos assistiram e convidar vocês a curtirem aqui a página e deixarem marcado o sininho para sempre que vier um vídeo novo, vocês poderem acompanhar entrevistas como essa que a gente faz com uma certa frequência.